Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe nesse momento de reflexão. Amém. Podem sentar-se. Da série Maravilhosa Graça, o nosso tema de hoje, o aroma da graça. Desde os tempos antigos, as pessoas sempre tentaram agradar a Deus, de alguma forma. Buscar a paz com Deus ou com a divindade. No Antigo Testamento não era diferente. Nós falamos um pouco sobre isso ontem à noite, quem esteve lá no nosso encontro lá dos evangélicos, a gente falou sobre esse tema, aproveitando a temática, que é a temática também do nosso culto. No Antigo Testamento, as pessoas, especialmente o povo judeu, tentava agradar a Deus pela obediência às regras, à lei de Moisés, a lei mosaica. Os judeus haviam criado, inclusive, além de todas aquelas leis que já estão no livro de Levítico, eles haviam criado outras 613 leis, que não aparecem no texto bíblico, mas haviam criado 613 leis inspiradas no livro de Levíticos, e eles acreditavam piamente que, seguindo todas aquelas leis, eles conseguiriam aplacar a ira de Deus e assim serem salvos, ou seja, conseguiriam a reconciliação, o perdão de Deus. Essa lei do tempo do Antigo Testamento, especialmente também essas outras leis todas criadas por mestres da lei, como aquele que foi falar com Jesus, essas leis eram como um cheiro forte que estava em todos os lugares da vida daquele povo do tempo do Antigo Testamento. E essas leis, elas meio que ditavam a vida das pessoas. Faça isso, não faça aquilo, seja assim, não seja assim. Toda a relação humana era, de certa forma, guiada por esse catálogo, né? 613 leis, mais as leis lá do Pentateuco, que deveriam ser seguidas. A lei, com todas as suas exigências, no tempo do Antigo Testamento, criava um certo sistema, um verdadeiro sistema que acabava por ser prejudicial, porque ela dividia o povo, dividia as pessoas em grupos diferentes. Vejam vocês que pessoas com algum tipo de deficiência não eram consideradas santas ou dignas de chegar-se à presença de Deus. Em poucas palavras, um escritor cristão, o Philip Yancey, ele resume o que seria a lei do Antigo Testamento, incluindo aquelas 613 leis que não aparecem no texto bíblico, mas que foram criadas pelos judeus no tempo do Antigo Testamento. Ele diz assim que as regras do Antigo Testamento poderiam ser resumidas na seguinte frase: esquisitices não. Esquisitices não. Cá entre nós, uma coisa é chamar animais de esquisitos ou estranhos ou impuros. Outra coisa é classificar pessoas como estranhas ou impuras. Mas as leis do Antigo Testamento não faziam muita distinção entre os animais e as pessoas nesse quesito de considerá-los impuros. Estão duvidando? Vamos ver um trechinho do livro de Levítico, que fala sobre isso. Levítico, capítulo 21. A partir do verso 17 está escrito lá: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá se apresentar, ou poderá me apresentar as ofertas de alimento. Nenhum, seja ele cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado poderá fazer isso. Ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos, ou que tenha sarna ou doença na pele, e ninguém que seja castrado, linguagem de hoje, o eunuco, os eunucos. Está lá na lei
de Levíticos. Nenhum desses poderia apresentar-se diante de Deus, trazendo a sua oferta de alimento. Em resumo, aquelas pessoas que tivessem alguma deformidade, alguma imperfeição no corpo, ou mesmo que fossem bastardos, ou que tivessem a sua família destituída, ou então com dificuldades, com problemas, não se qualificava para apresentar-se diante de Deus. Essa era a lei do tempo do Antigo Testamento. Em resumo, esquisitices, não. Aqui não. Era como se tivesse uma placa na porta do templo dizendo isso não. Mulheres menstruadas, mulheres que tivessem dado à luz, homens que tivessem sentido ejaculação durante a noite, pessoas com enfermidades, ou que tivessem feridas com pus, ou então pessoas que tivessem tocado em algum cadáver, eram desqualificadas. Todos esses eram chamados cerimonialmente impuros, de acordo com as regras, leis impostas pelos mestres da lei do tempo do Antigo Testamento. Nos dias de hoje, fazer um tipo de lista assim, classificando e segregando as pessoas em grupos diferentes, num tempo como o nosso, do politicamente correto, uma segregação dessas seria inconcebível. Mas essa é a realidade. Esse era o ambiente do cerimonialismo judaico do tempo do Antigo Testamento. Exatamente aquele contexto em que depois Jesus vai se inserir e sabemos, ele vai mudar muita coisa. Mas, para citar mais um exemplo, a própria arquitetura do templo de Jerusalém tinha suas divisões, tinha suas restrições de acesso. Não sei se você sabe, mas o fato de as nossas igrejas terem um degrau e um segundo degrau, termos essa parte alta onde está o altar de Deus, é uma maneira de nós sermos lembrados que no Antigo Testamento o lugar aonde ficava o altar de Deus era separado por uma cortina espessa que tinha mais de 1 polegada de grossura, e esse lugar era chamado de o Santo dos Santos, e nesse lugar entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. Só ele podia entrar no dia do Yom Kippur, que era uma festa judaica, entrar ali no Santo dos Santos. O resto das pessoas ficava no lugar apropriado. Vejam, a própria arquitetura do templo mostrava essa divisão que existia. E mais do que isso, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, quando ele entrava ali, ele entrava com muito temor e tremor, porque a presença de Deus poderia ser fatal. Poderia ser fatal. Por quê? Baixa um pouquinho o volume lá, eu acho que está em algum problema na mesa de som. Poderia ser fatal. Tanto é que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com uma corda amarrada no pé. Não sei se você sabia desse detalhe. Ele entrava com uma corda, uma longa corda que ficava para o lado de fora do Santo dos Santos, e caso acontecesse alguma coisa com ele lá dentro, os outros sacerdotes não poderiam sequer entrar ali para prestar socorro. Teriam que puxá-lo pela corda. Tal era o medo, o pavor da presença de Deus naquele contexto. O apóstolo Paulo, tempos depois, vai trazer palavras importantíssimas sobre isso. Mas antes dele, Jesus. Jesus, com a sua vida, com os seus ensinamentos, ele derruba essa divisão. Ele derruba isso que separava as pessoas entre si e separava as pessoas de Deus. É por isso que os evangelhos enfatizam tanto que Jesus se misturava com pessoas consideradas impuras para a lei dos judeus. Jesus tocou em leprosos, comeu com pessoas consideradas pecadoras, considerados gentios, acolheu mulheres
com hemorragia, inclusive. Aliás, quando Jesus acolhe e cura aquela mulher que estava há mais de 10 anos, 12 anos com hemorragia, Jesus abertamente desafiou essa lei judaica que considerava aquela mulher impura. Era um absurdo para a lei judaica que Jesus, o mestre, se aproximasse de pessoas assim. Isso de acordo com a lei dos judeus, criada a partir de textos do Antigo Testamento. E quando Jesus entra na casa do Mateus, ali, do cobrador de impostos, considerado gentil, ou seja, considerado também um impuro, Jesus também está desafiando essa mesma lei. Mas ele rompe essas barreiras. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3, ele traz palavras importantíssimas que mostram a reviravolta que acontece com a vinda de Jesus. Uma verdadeira mudança nessa perspectiva. Gálatas capítulo 3 diz assim: desse modo, já não existe mais diferença em Jesus, já não existe mais diferença entre judeus e não judeus. Não existe mais diferença entre escravos ou pessoas livres. Não existe mais diferenças entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo. Isso foi uma mudança radical nessa época. A vinda de Jesus marca, de fato, uma mudança completa. Uma grande mudança. Jesus, literalmente, derrubou as barreiras que separavam o povo de Deus. Ele desmantelou os muros divisórios. Aliás, o evangelista Mateus, também Marcos e Lucas, eles registram que quando Jesus morreu no alto da cruz, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Aquela cortina que separava o Santo dos Santos do povo, onde só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano a essa cortina. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, registram esse momento. E vejam a importância desse relato, que às vezes parece, numa leitura rápida, passa batida. Com a morte de Jesus, essa separação não existe mais. A cortina, o véu do templo foi rasgado em 2. Agora nós temos acesso direto a Deus. Jesus demonstrou que Deus não se agrada da separação, mas Ele quer justamente a união, a comunhão. Jesus acolheu a todos, sem distinção, oferecendo salvação, oferecendo vida eterna a todos. Não apenas aos perfeitos, aos santos, aqueles que não tinham nenhuma deficiência física ou seja lá o que fosse. Aquela antiga regra que o Yancey resumiu em esquisitices não, ela foi suspensa, foi mudada, foi abolida. O evangelista João registra este momento quando Jesus dá um novo mandamento. Um novo mandamento. E ele registra palavras ditas por Jesus, João 13, verso 31. Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. E por meio dele é revelado também a natureza gloriosa de Deus. O véu se abre, a natureza divina de Deus se apresenta na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. E esse mesmo Jesus, no mesmo texto bíblico, continua dizendo assim: agora eu lhes dou um novo mandamento. Um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Se tiverem amor uns pelos outros, continua Jesus, todos saberão que vocês são meus discípulos. Vejam, a aproximação de Jesus, nos seus 3 anos de ministério, o fato dele ter se aproximado de pessoas consideradas impuras para a lei judaica, aquelas 613 leis, mais as leis registradas
em Levíticos, o fato de Jesus ter se aproximado dessas pessoas provocou perturbação nos judeus, especialmente. Não é sem razão que eles chegam ao ponto de condená-lo à pena de morte por desobediência a essas regras, a essas leis. Jesus escandalizou os judeus nessa época. E, finalmente, a aproximação de Jesus dessas pessoas consideradas impuras para essas leis cerimoniais foi o que, no fim das contas, ajudou a levá-lo para a cruz, para a pena de morte. Em essência, ou em resumo, Jesus cancelou aquele antigo princípio que dizia esquisitices não, e substituiu essa lei por uma nova regra, a regra da graça, a regra do amor, a regra do perdão. E o mesmo autor que classificou as leis do Antigo Testamento como esquisitices não, esse mesmo autor sugere que em Jesus essa nova lei poderia ser resumida nas seguintes palavras: todos nós somos esquisitos, mas Deus nos ama mesmo assim. Deus nos ama mesmo assim. As parábolas de Jesus demonstram isso claramente. Entre elas, a parábola do filho pródigo, o filho mais novo que gasta tudo. Quando ele volta arrependido, ele é recebido de volta. Coisa que não aconteceria de acordo com as regras da lei judaica. Não aconteceria. Mas ele é recebido de volta. E é recebido com um banquete. Porque ele se arrependeu, ele reconheceu o seu erro, veio de volta e o Pai o abraçou com amor, com graça, com bondade. É um Pai que ama. É assim que Deus se apresenta na pessoa de Jesus. Quando o véu se rasga, o Deus que se apresenta na pessoa de Jesus é um Deus de infinita bondade, infinita misericórdia por todos aqueles que demonstram um verdadeiro e sincero arrependimento e creem, confiam que em Jesus os seus pecados também foram lavados, que foram purificados pelo sangue de Jesus, como a gente viu na leitura de Hebreus. No tempo do Antigo Testamento, o profeta Isaías havia profetizado a respeito de um grande banquete. Um grande banquete onde todas as nações seriam acolhidas. Vejam, a mensagem do Evangelho da Graça já estava presente lá no Antigo Testamento. Isaías fala muito sobre ela, outros profetas também falam a respeito dela. Não é que o povo do Antigo Testamento não tivesse acesso a isso, a esse Deus de infinita misericórdia. O profeta Isaías é cheio de mensagens do Evangelho. Ele fala, por exemplo, de um grande banquete para todas as nações. Todas as nações. O que aconteceu é que através dos séculos, através da história do tempo do Antigo Testamento e dos judeus que criaram outras leis para além daquilo que lhes foi dado por Moisés, eles haviam obscurecido essa mensagem de graça. Eles haviam obscurecido essa mensagem de perdão, de um Deus de amor, um Deus que prepara um grande banquete para todos os povos. E haviam colocado na porta, quase que literalmente, um guarda com uma lista de convidados, e nessa lista de convidados, pessoas defeituosas, ou pessoas impuras, ou etc., etc., não entravam. Não entravam. Em contraste a tudo isso, em contraposição a tudo isso, quando Jesus esteve aqui, quando ele falou a respeito do banquete, repetindo as profecias de Isaías, Jesus conta de um anfitrião, de uma grande festa, de um grande banquete, que vai e que manda os seus funcionários pelas ruas convidar pobres, aleijados, cegos, coxos, etc., etc. Está lá em Lucas 14. Exatamente aqueles que eram excluídos pela lei criada pelos mestres da lei.
A gente poderia dizer, e essa é uma forma que nós temos de ilustrar essa questão, eu até trouxe aqui, a graça de Deus é como um perfume. Como um perfume. Talvez uma ou duas gotinhas, uma ou duas borrifadas, já alcança uma boa parte do ambiente. A graça de Deus é assim, ela é como um perfume, um bom perfume, a ser espalhado pelos cristãos, pelo ambiente. A frase utilizada por Pedro, utilizada também pelo apóstolo Paulo, resume muito bem a tarefa que nós temos. Aliás, tem uma passagem bíblica que diz assim, sejam como o bom perfume. Tá? O perfume da graça de Deus. O apóstolo Pedro diz, e Paulo também usa essa mesma analogia, ele diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, ou então como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O presente gratuito, o perfume da graça, do perdão, do amor ao próximo, do amor a Deus acima de todas as coisas, e do amor ao próximo, é como um perfume a ser espalhado pelo ambiente. Essa imagem nos ajuda a imaginar e a entender como funciona a graça de Deus. Algumas gotas ou algumas borrifadas se espalham pelo ambiente. Elas não vão transformar o mundo inteiro. As nossas boas atitudes, as boas obras, o amor que demonstramos ao nosso próximo não vão tirar todo o mal que existe no mundo. Mas ali onde nós estivermos, elas poderão fazer a diferença. É assim que Deus optou por agir, por meio dos seus representantes aqui na Terra, que são vocês, cada um de nós, cada cristão da face da Terra, como um pequeno borrifador da graça, um administrador, um encarregado de administrar a multiforme graça de Deus. E aqui eu queria fazer um contraste. O borrifador de perfume, ele é essencialmente diferente do spray, que também é spray, inseticida. O inseticida busca o quê? Exterminar o mal. Né? Exterminar o mal. O perfume da graça, ele é sutil. Transforma o ambiente. Cria um ambiente de amor. Mas o inseticida nos faz lembrar da lei do Antigo Testamento. Ah, tem ali uma coisa errada. Ah, o outro ali. Ah, o sujeito bebe cerveja. Vamos lá. Ah, o outro sujeito faz isso, o outro sujeito faz aquilo. Psst, psst. Assim era a lei do Antigo Testamento. Ela servia para tudo. Para exterminar o mal. Não faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Porque senão vai acontecer isso. Era como um inseticida. As leis do Antigo Testamento advertiam para o contágio das doenças. Doentes, gentios, cadáveres, certos tipos de animais e até mesmo o mofo ou o bolor podiam contaminar as pessoas e, portanto, torná-las inclusive indignas de se achegar para trazer a sua oferta, a sua gratidão, o seu louvor a Deus. Mas no tempo de Jesus a gente vê uma mudança radical. Aquele homem nu, louco, que corre ao encontro de Jesus em certa ocasião, ele não contaminou Jesus. Ele foi curado. Foi curado. Jesus não jogou inseticida em cima dele, mas demonstrou amor, demonstrou misericórdia. Aquela mulher com o fluxo de sangue há mais de 10, 12 anos, ela também não envergonhou Jesus e não tornou Jesus impuro, como dizia as regras adotadas pelos judeus do tempo do Antigo Testamento. Não, ela foi curada.
foi curada pela graça, foi curada pelo acolhimento de Jesus. Aquela menina que estava morta, com 12 anos de idade, e que foi visitada por Jesus, né? O seu pai manda chamá-lo. Ela não contaminou Jesus. Vejam, encostar no cadáver, né? Segundo a lei, tornava as pessoas impuras. Não, Jesus foi lá e ressuscitou. Mesma coisa pode ser dita com Lázaro, né? Imagina que escândalo não deve ter sido para os judeus Jesus dizer: levanta, Lázaro, sai daí. Isso tudo ia contra os princípios ou regras que haviam sido criados, adaptados naquelas 613 leis que vão para além do que já existia no Pentateuco. Portanto, queridos irmãos em Cristo, a graça de Deus operada por Jesus tem implicações muito profundas em nossa vida. E é isso que eu gostaria de destacar. 2 aspectos foram tratados aqui. Primeira grande implicação da mensagem de Cristo para nós é que, através de Jesus, nós temos acesso direto a Deus. Representados, né, pela nossa própria arquitetura. Né? Os degraus ainda se mantêm, estão ali para nos lembrar como era no Antigo Testamento e nos lembrar de que agora nós temos acesso direto a Deus. É como Jesus nos incentiva, inclusive na oração, a chamar Deus de Pai Nosso, Abba Pai, que literalmente seria traduzido por papaizinho. Papai, papaizinho. É uma diferença fenomenal para com o temor, né, que existia no tempo do Antigo Testamento. Esse é o primeiro aspecto. O véu do templo se rasga e o ser humano, resgatado por Cristo, tem agora acesso livre ao trono da graça de Deus. Se o reino de Deus, hoje ainda, tivesse como advertência uma frase na porta, dizendo assim: esquisitices não, ninguém de nós entraria. Ninguém de nós poderia entrar. Esse é o primeiro aspecto que nós destacamos aqui nessa reflexão. E o segundo é que a graça de Deus nos capacita agora a sermos também instrumentos de Deus para levar a graça aos outros. Devemos ser despenseiros da multiforme graça de Deus, como diz o apóstolo Pedro na leitura que nós citamos. Jesus, na sua época, ele ganhou a reputação de ser amigo de pecadores, amigo dos imperfeitos, segundo a lei dos judeus, amigo de pecadores. Mas essa reputação, muitas vezes, ela corre risco quando os filhos e filhas de Deus, às vezes, agem não como borifadores da graça, mas agem como se estivessem soprando o spray exterminador de insetos, quando a moralidade é colocada acima da graça. Faça isso, não faça aquilo. Você não pode isso, não pode aquilo. Nós somos livres. É claro que essa nossa liberdade é uma liberdade compromissada. Eu devo saber até onde eu posso ir. Eu sou livre para beber a minha cervejinha, mas eu devo saber quais são os meus limites. E isso vale para tudo. Todas as coisas que vocês imaginarem. Somos livres em Cristo. Não é obediência ou desobediência a isso que vai nos tornar dignos de entrar no Santo dos Santos ou no Reino dos Céus. Mas nós precisamos saber os nossos limites. Isso é verdade. O que nos garante o acesso a Deus é aquilo que Jesus fez por nós. Portanto, sejamos propagadores da mensagem de amor, da mensagem do Evangelho, da mensagem de perdão. Queridos irmãos, a lei pode nos oprimir com as suas exigências todas. E ninguém conseguirá cumpri-las, mesmo aquelas que estão aqui
na Escritura, quem dirá todas aquelas outras que os judeus haviam ainda criado a lei no tempo do Antigo Testamento. A lei oprime e nos mostra a nossa incapacidade de cumprir todas as leis. Nos mostra que somos incapazes. Mas, por outro lado, a graça de Deus em Cristo Jesus nos liberta. A graça de Deus nos liberta. A lei pode nos afastar de Deus, mas a graça nos aproxima. Não foi assim que o mesmo profeta Isaías, que eu citei antes, havia dito no tempo do Antigo Testamento que o Messias Jesus seria chamado de Emanuel? É Deus conosco, é Deus aqui no meio de nós, é Deus do nosso lado. E João também fala disso quando ele diz: e o Verbo eterno se fez carne e morou aqui entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso é graça. É um presente gratuito, que não nos custou nada. Aliás, quando a gente ganha um presente, ou quando vocês ganham um presente, a pessoa que lhes dá o presente, ela não chega e pergunta: você quer o presente? Porque o presente é dado. Né? O presente é dado. Inclusive, não depende de você querer ou não, ele é dado. Você pode até dizer: não, eu não quero. Essa é a resistência que nós temos também com relação, ou podemos ter, com relação à graça de Deus. É um presente que nos foi dado, está aqui, é teu. Agora, se você não quiser fazer uso dele, não quiser, bom, aí a culpa você recebeu. O presente é dado. Graça de Deus é isso. Ela não impõe razões, motivos para receber ou não o presente. O presente é gratuito. Qualquer tipo de pedágio que nós colocarmos entre a graça de Deus e o ser humano pecador terá sido um erro, porque a graça nos é dada gratuitamente. É um presente de infinita misericórdia. Por isso que ela se chama graça. Então, irmãos, que possamos, como cristãos, viver sempre sob essa graça, sob esse amor, espalhando o perfume inebriante, né, da graça de Deus por onde passarmos. Que possamos ser instrumentos de amor, instrumentos de perdão, instrumentos de reconciliação no mundo onde estamos. E que Deus nos capacite, nos ajude, nos oriente, de fato, a sermos isso. Porque a nossa tendência humana sempre é e sempre será a de tentarmos impor limites, impormos pedágios, impormos alguma coisa de participação humana para a nossa salvação. Mas o perdão é gratuito. Basta recebê-lo com fé, com coragem, em verdadeiro arrependimento. E temos o gracioso presente da vida eterna com Cristo Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. Que a graça e o amor de Deus, que vão muito além de nossa humana compreensão, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Na sequência nós temos, acho que é o hino, consegue passar ali? Ele saiu, entrou.